as nossas escritoras e poetas. Uma alegria estar aqui hoje, também uma responsabilidade muito grande de apresentar tanta mulher maravilhosa aqui. A proposta dessa mesa, então, é que a gente tenha um longo bate-papo aqui com as nossas escritoras. Eu vou apresentá-las e depois a gente vai abrir para vocês poderem conversar com elas e a gente falar da obra de cada uma delas. Eu estou aqui acompanhada com escritoras assim, que eu admiro muito, que eu levo para a sala de aula. Meus alunos, as minhas alunas estão aqui hoje tendo esse privilégio e é emocionante assim, ver essa troca acontecendo dentro da universidade, né? A gente estuda literatura, eu estudo muito literatura do século XIX, e aí quando a gente tem as escritoras contemporâneas, você associa assim, a escritora àquela obra que você tanto ama e estuda, né? Então, assim, é um momento assim, muito especial. Estou realmente muito honrada de tê-las aqui. Agradeço por terem aceitado o nosso convite. Agradeço. O microfone não está bom desde de manhã, né? Agradeço por terem aceitado prontamente o nosso convite. É o telefone, o computador e o relógio. De manhã a Lívia tirou tudo, tirou tudo para o microfone não explodir, né? Então, sem mais delongas, para a gente não se atrasar, eu começo apresentando Ieda Magri. Ieda Magri. Ieda, em Santa Catarina, no Rio, já há muitos anos, professora da UERJ, uma amiga querida, professora de teoria da literatura, escritora, vivendo uma obra. Eu vou apresentar alguns títulos para vocês aqui, títulos que estão na minha biblioteca pessoal, né? Então, o último romance da Ieda, assim, baladíssimo, é um crime bárbaro. Todos esses livros estão disponíveis lá embaixo para vocês adquirirem, né? Um crime bárbaro. Ninguém. Esse livro aqui que eu acho um primor. Trabalhei na minha aula de mestrado, tinha uma coisa aqui. Olhos de bicho. Uma mesinha aqui, né? Olhos de bicho. E tem uma preciosidade que não é todo mundo que tem, mas eu tenho, né? Que é Juliette e o Coro das Mulheres, né? Que é um livro, depois quem quiser olhar e pegar, né? Todo um manual. Como é que a gente chama? Isso, exatamente. Muito bem. Temos aqui a Natália Polesso. Natália Polesso, também gaúcha, foi minha colega na época de PUC do Rio Grande do Sul. A Natália é escritora, é professora, está fazendo pós-doc, tradutora, e tem também uma vasta obra, né? Vocês conhecem, Recortes para álbum de fotografia sem gente. Daqui a pouco eu vou desligar esse microfone. Recortes para álbum de fotografia sem gente. Foi o primeiro livro que eu li da Natália, lá quando eu morava em Porto Alegre, né? Amora é um sucesso, né? Foi premiado, as alunas, os alunos amam os contos de Amora, né? Controle, o romance Controle que eu acabei de ler, é esse aqui, estou apaixonada por esse romance. Cheguei a escrever para a Natália, né? Quando eu li, assim, como eu estava envolvida assim, com esse romance. E agora ela vem lançar, então o meu ainda está lacrado, não chegou, né? Por Condições Ideais de Navegação para Iniciantes. Enfim, entre outros, né? É muita coisa, tá? Só para a gente ter uma apresentação rápida, né? Estou muito feliz de conhecer pessoalmente agora a Paloma Franca Amorim, que eu conheço só por mensagem, por um trabalho que nós acabamos fazendo juntas, mas tudo à distância, né, Paloma?
A Paloma nasceu no Belém do Pará, vive em São Paulo, é escritora, é ilustradora, é professora de arte, é dramaturga. E a Paloma, ela ilustrou um livro que eu gravei com um colega muito querido, Rafael Bolseirozinho, que é esse livro de crítica sobre a Maria Firmina dos Reis. E como nós não temos uma foto da Maria Firmina, né, a Paloma desenhou especialmente para esse livro, né? É emocionante assim, estar aqui hoje com a Paloma. A Paloma também lançou Eu Preferia Ter Perdido um Olho em 2017, e vai estar autografando aqui esse livro amanhã, nós temos a sessão do autógrafo, né? E publicou também o autógrafo infantil. Vai aqui do meu lado, Paulo para vocês da responsabilidade. Aqui do meu lado, Paula Bernabel, que é prata da casa, professora, né, aqui da USP, professora de literatura francesa da USP, escritora e tradutora. A Paula, a ideia hoje da mesa, vocês estão vendo, dos professores, parabéns para todas e todos, né? Nós temos aqui críticas literárias, professores, mas a ideia da mesa hoje fala da literatura de vocês. Então, a Paula seria a Paula poeta, né? A Paula poeta para falar da poesia dela. Então, a Paula tem vários livros lançados, especialmente pela Sete Letras, que também está aqui, né? Eu trouxe aqui para mostrar, né, para vocês o Página Arte, e outros livros que ela traduziu e ela organizou também, né? Além do Faz uma Arte, que é de 2005, ela tem a Fábrica do Feminino, tem Rede e A Vida Espiralada. Obrigada, Paula. Então, aqui também a Prisca Apostoli. Prisca, eu vejo a parte do papelzinho. A Prisca lançou esse livro, Eu Amo de Paixão, do Poço Amargo dos Metais. Eu amo esse título também, né? A Prisca vive, nasceu na Suíça, acho que a Prisca agora, né? Nasceu na Suíça, mas vive em Juiz de Fora, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, também professora, crítica literária, poeta, escritora, e está aqui hoje para conversar com a gente, bater esse papo. Obrigada. Bom, antes de abrir, já vou abrir para vocês, para a gente fazer essa troca, essa conversa, né? Mas como hoje é do professor e falando da biografia, né, de todas vocês, a gente vê que nós temos aqui as escritoras, as poetas, mas também mulheres que são tradutoras, são críticas literárias, são professoras. Então, para fazer uma primeira rodada, assim, só para esquentar o debate, né? Talvez cada uma falar um pouco da sua experiência de escritora, né, mas também relacionada a essa outra faceta, né, essa faceta de uma escritora de crítica literária, uma escritora que também analisa a literatura, né? Então, você escreve literatura e vocês analisam literatura, como é que é isso? Né? Gerar também uma angústia, uma autocrítica muito forte, né? Ou não, né? Um conforto, porque é a área de vocês, né? Então, vamos fazer essa primeira rodada. E aí depois vocês podem ir pensando assim, nas perguntas, o que vocês querem falar. Obrigada. Órgãos só tinha um olho, a gente só tem microfone, né? Eu acho que essa lembrança, né? Elas iam trocando o olho, né? Essa lembrança veio me salvar nessa hora, né? Aperto de ter que falar, né, o que a gente faz, e eu falaria da questão do mito, por exemplo, né, para começar a explorar um pouquinho uma superfície comum, né, tanto o ensino e a leitura quanto a produção de literatura. Eu acho que tinha que ter uns pelinhos, né, no microfone que está pegando
o sopro. Então, eu acho que é interessante, né? Nós pensar que tem essas experiências muito antigas e muito atuais, né? Que o mito permite a gente explorar e que eu acho que é excelente também quando a gente vai fazer crítica literária, né? Porque a gente se apoia em alguma leitura que já foi feita, então a gente se inscreve numa rede, né? De tradições, mas que não nos aprisiona necessariamente, porque a gente pode reescrever aquele mito. Então, isso seria uma primeira ideia. Depois eu vou, acho que a gente vai ler poemas, né? Eu vou ler alguns poemas onde alguns mitos estão sendo postos em circulação. E daí eu já passo aqui. Boa tarde. Primeiro eu queria saudar a UF e, enfim, manifestar minha alegria aqui de poder estar reunida com essa comunidade. Assim. Eu acredito muito no pensamento comunal, nas organizações coletivas, e é muito simbólico eu estar aqui hoje como professora e como autora, como artista, porque eu acho que uma coisa não se dissocia da outra. E acho que, diferente da maioria das pessoas aqui, eu sou formada em artes cênicas, então a minha origem acadêmica, né, é do teatro. E a minha prática como autora, como alguém que escreve livros, se dá a partir de uma palavra teatral. Então, eu sou da Amazônia, sou de Belém do Pará, e lá a nossa escola de teatro, que foi onde eu me formei no primeiro momento, e depois eu vim para a USP fazer a graduação, foi fundada por enfim, vários professores interessantes, mas um deles é muito importante, que é o Benedito Nunes, que eu acho que talvez, né, que muita gente conhece, espero que sim. Uma grande geração, né, de pensadores e incrível. E ele foi orientador da minha mãe no mestrado dela, então eu tive uma experiência de infância, assim, lá na casa da Passagem da Estrela, assim, na biblioteca do Benedito Nunes, criança, vendo ele orientar minha mãe, que era uma mulher negra, que, enfim, também encampou em uma pesquisa literária na Universidade Federal do Pará e que me ensinou o amor pelas letras, né, e pelas palavras. Mas por que eu estou falando isso? Porque a escola de teatro onde eu estudei foi uma escola formada por filósofos, por pessoas que entendiam que o teatro era um mecanismo de conhecimento e alargamento do mundo. E é do jeito que eu vejo o teatro também, como professora de artes cênicas, eu entendo que o teatro tem um fim nele mesmo, porque é uma experiência estética, né? Fantástica ainda, a meu ver. E a literatura também me parece ser esse mecanismo de alargamento e projeção de mundos outros, vários, que a gente ainda quer habitar, né? Porque esse aqui não está bom, né? Acho que todo mundo concorda. Então, eu diria um pouco isso, né? A professora que eu sou, e a autora que eu sou, e a sonhadora que eu sou, eu acho que mais que tudo eu sou uma sonhadora, assim, estar nesse lugar de pegar o mundo e desdobrar, né? E na linguagem que isso é possível, né? Na linguagem que isso se torna uma possibilidade. É isso. Tá bom? Muito obrigada pelo convite e, enfim, a todo mundo que organizou e que está fazendo isso possível. Terá outras mesas com autoras, né, e autores, achei isso incrível. E eu vou comentar um pouco relacionado com isso, né. Na verdade, eu sou professora. Acho que está na frente, né? Assim? Obrigada. Assim? Tá bom, tá melhor. Então, primeiramente dizer que há aqui nessa sala duas referências para mim. Uma foi citada, agora indiretamente, que é o poeta Max Martins, tem tudo a ver com o que você falou, e a outra está sentada ali, que é a Paula Tavares. Tem tudo a ver com a minha formação como autora em língua portuguesa, na verdade, porque eu me reinventei, né, em uma língua italiana e passei a escrever em português, muito lendo vozes de língua portuguesa. Uma está aqui, e o Max Martins também é uma presença muito forte para a minha formação como leitora, na verdade. Mas por que eu comento isso? Porque como professora hoje de uma universidade,
ao longo dos anos, eu fui sentindo a necessidade de abrir um pouco a academia para que a escrita criativa se tornasse um momento de rigor, de produção, mas também de felicidade. Eu acho que a gente precisa também, cada vez mais, possibilitar um diálogo dentro e fora dos muros, mas no sentido também de uma possibilidade criativa, né? Então, eu estou muito empenhada como professora em trabalhar com essa nova vertente de criação literária dentro da universidade. E é onde hoje me identifico muito como professora nesse sentido, mais mediadora do que professora mesmo. E com isso, vou passar a palavra a Ida. Bom, eu quero começar agradecendo muitíssimo ao Max e à Ana pelo convite, pela organização desse seminário. Quando eu estava fazendo graduação na UFSC, eu sou de Santa Catarina, então eu me lembro que uma das coisas mais especiais que aconteceu lá enquanto eu estava fazendo letras foi justamente esse seminário, né? E então é uma honra estar aqui como autora, porque na época eu era uma admiradora de autoras, de leitora de todo mundo, e acho que nem sonhava, sei lá, em ocupar um palco como autora. Então é muito bacana estar aqui. E eu acho que esses papéis eles nunca têm um lugar fixo, né? Para mim, o meu primeiro livro ele veio a público quando eu estava fazendo o meu doutorado. E ele tem tudo a ver com o que eu estava estudando. Estava estudando João Antônio, então ele está ali presente, né? E também nos outros livros. É como alguém falou outro dia, eu nunca fiz tanta faxina como quando eu estava escrevendo minha tese. Então, eu acho que acontece um pouco isso comigo, né? Quando eu estou escrevendo, se eu só estou escrevendo, não estou fazendo nenhuma pesquisa acadêmica, estou escrevendo meus livros, eu tenho uma visão de mim mesma como uma escritora que levanta do que está fazendo, sai desse lugar da escrita e vai fumar para pensar. Como eu não fumo, eu não sou fumante e tenho alergias respiratórias, nem poderia tentar fumar, eu vou lavar louça. E, no fim, eu tenho sempre que me distrair de alguma forma daquilo que eu estou fazendo para que eu possa fazer o que eu estou fazendo. Então, na verdade, eu me distraio de ser escritora, preparando minhas aulas, fazendo minha pesquisa, meu projeto de pesquisa. E quando eu estou estudando e trabalhando no meu projeto de pesquisa, eu começo a ficar meio sufocada, aí eu vou escrever ficção. Então, uma coisa meio distrai da outra, e eu acho que elas andam bem juntas, apesar da falta de tempo, porque fazer tudo isso requer... E ainda lavar louça. Dá bastante... Você fica com o tempo curto, às vezes dá aquela agonia, não estou escrevendo nada, faz 2 anos que não estou escrevendo nada, e agora? Mas acho que faz parte da vida e é assim mesmo. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Assim? Não, a ponta dele, baixo, naquela direção. Isso. Mas tá. Aqui, ó, é pra cá. Não tá falando. Agora não tá falando. E agora, gente? Agora acabou o Oi. Então vamos com o ruído mesmo, né? Como é a vida. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Eu me sinto muito contemplada pelas falas das minhas colegas aqui de mesa. E só quero ressaltar uma de estar participando do Mulher Literatura aqui no qual a gente está ouvindo o Carlos falando, né? Eu sou a minha orientadora de mestrado daqui, a professora Cecília, que é do GT Mulher Literatura, que foi e participar do Mulher Literatura ainda da graduação e constituído, assim, também abriu meus caminhos, né, para o trabalho com literatura, né? E vejo como uma paloma, mas vejo a literatura. Eu trabalho como
professora, crítica literária e teórica da literatura. Deu certo. Indissociável da minha vida de escritora. Porque também tive meu primeiro livro publicado durante o doutorado, em 2013. Desde então foram 10 livros, mas não é porque eu escrevo um por ano, é porque eu escrevo muitos livros juntos. Eu demoro, escrevo. E eu escrevo com algumas questões que também me contemplam durante esse tempo de pesquisa, né? E é engraçado que, para mim, o caminho acontece um pouco ao contrário. Quando eu publiquei Amora, e Amora ganhou certa exposição, ganhou prêmios, as pessoas vinham me perguntar coisas sobre as minhas referências de literatura, né, escrita por mulheres lésbicas. Na época, isso ali era Amora saiu em 2015, isso era 2016, eu não tinha muitas dessas referências, né? Então, o meu primeiro pós-doc, ele foi para mapear essas referências, né? Ele foi uma pesquisa para mapear essas referências. E eu gosto sempre de dizer esses números, porque eu entrei nesse pós-doc com 25 autoras que se identificavam como lésbicas, e em 2 anos de levantamento, o pós-doc durou 4 anos, mas eu fiz 2 anos e meio de levantamento, eu saí com 584 autoras, né? Então, eu pulei de 25 para 584 autoras. E é claro que eu não tinha o que fazer com essa imensa produção, né? Então, se alguém estiver pesquisando e quiser me pedir a lista, é só que eu sabia que eu tinha mas é claro que tem muito mais, né? Mas foi nesse sentido de que a literatura que eu fiz me provocou a ser uma pesquisadora um pouco melhor. E da mesma forma, isso se implicou nos livros que publiquei entre 2020 e 2021, que comecei em 2016. Muito das notícias terríveis que a gente teve a partir de 2016, com o golpe contra a Dilma, toda a precarização de ministérios que a gente teve, e as notícias quanto a agrotóxicos, né, liberação de agrotóxicos, de todo o veneno que a gente tem no nosso prato hoje. Então, sempre desses apenas, que são os meus romances de 2020 e 2021, foram muito escritos focados nessas questões. E esses livros me levaram ao meu pós-doc atual, que é pensar o antropoceno na literatura. Então, eu vejo isso de modo muito imbricado, assim, né? O que me interessa descrever, como me interessa pensar, como me interessa pensar junto, especialmente com a literatura contemporânea, que é o que eu tenho pesquisado mais. Bom, agora a gente vai abrir para o público. Quem quiser fazer uma pergunta, tem uma logística por conta da gravação e do microfone. A pessoa que quiser vai ter que vir aqui na frente fazer a pergunta no microfone, tá bom? E aí, eu ia... E aí, enquanto isso, enquanto a gente estiver fazendo esse diálogo com vocês, eu peço então para as escritoras de irem pensando em algum poema ou um trechinho de romance, para no final da mesa a gente acabar com essa leitura enfim, dessa forma, né? Então, está aberto para vocês. Nós temos alguns debatedores, né? Giovana, vamos começar pela Giovana, a equipe se organizou já também para ter algumas perguntas, para esquentar esse debate. Ok. Boa tarde, novamente saudadas, né? Bom, minha pergunta vai sair completamente fora de forma, mas é emoção, né, estar aqui. Eu estava pensando, né, enquanto vocês estavam se apresentando, na frase, né, da Glória Saldúa, quando ela exorta, né, as mulheres do terceiro mundo a escrever, o conselho, né, que ela dá de que nenhum assunto é muito trivial, né? Não é assunto trivial, que o perigo é ser universal e humanitário demais e, né, pôr em risco o particular, o feminino, né, o contexto histórico. Especialmente, né, na obra de vocês, e aí eu falo da última obra de vocês que eu li, né, de uma de vocês que eu li, que foi justamente Sou um Péssimo Dia, se tratando de escritas de memórias, especialmente essa que a gente acessa
a infância, né, e a juventude, como que esses assuntos aparentemente muito triviais, eles são aquilo que sedimenta questões sociais muito mais gigantes, né, muito mais gigantescas. Eu fico pensando na questão do Munchak, como é que você fala. Isso me chamou muita atenção. Esse elemento aparentemente não é tão casual ali, né? Evocou em mim tanta coisa daquela época que eu também compartilho, daquela geração, e filmes de artes marciais, enfim, todo o contexto político, mesmo se tratando de um romance que lida num espaço de temporalidade de um dia, né, de uma casa, de uma família pequena, né, de poucos elementos. Então, eu queria que vocês falassem, né, Natália também, especificamente, mas todos falassem como que esse elemento trivial é aquilo que dá conta não pelo negativo, que seria ruim dizer assim, mas de toda uma memória, né, subjacente a isso. Como vocês lidam com essa questão do trivial, em particular do trivial, na construção dessa memória? Obrigada. Vamos começar assim agora. Obrigada. Obrigada. Lá. Tá funcionando? Gente, mas aí é homofobia. Agora. Aqui, ó. Quer trocar, vamos jogar. Não, mas tá ruim também, né? E aqui bom, primeiro uma pergunta, eu vou responder especificamente talvez de dois romances que eu escrevi, Foi um Péssimo Dia, que é um livro mais voltado para jovens leitores, digamos assim, mas controle também, já que foi citado pela Ana, né? Porque são dois livros que têm uma composição de mundo com itens, né, que vão dar a cara de talvez de uma geração, assim. Eu não sei se pode falar muito isso, mas enfim, tem alguns elementos que são reconhecíveis, né? E não só elementos, gestos, ações que talvez sejam mais reconhecíveis. Por exemplo, uma infância sem celular, uma infância mais na rua, né? Eu cresci numa cidade pequena, né? Uma infância de piscina de plástico na laje do lado de casa, sei lá, uma coisa assim. E eu acho que esses elementos, quando pensados e escolhidos, eles obviamente vão dar conta de nuances muito importantes para mim. Por exemplo, essa adolescente que a Giovanna, né, se referiu na pergunta, que é a protagonista do Foi um Péssimo Dia, ela tem um chaco. Sabe o que é um chaco? Que é aquele negócio, isso aí, ó, que é a duas madeiras com uma corrente, né? Obviamente que isso, talvez na mão de uma menina em uma cena, pode dar um recorte de gênero, né? Obviamente isso pode dar alguma noção. E eu fiz para que isso acontecesse, porque ela está numa disputa com outro rapaz, né? Daquele Thiago. Aquele Thiago foi feito, o pai fez aquele Thiago para dar ao irmão. O irmão não está nem aí, porque o irmão é mais louco que jogar videogame, e ela quer muito aquele Thiago. E o pai diz, não, dá pro vizinho, tu não vai brincar com isso. Então isso diz de várias coisas. Isso diz de um recorte de classe e isso diz de um recorte de gênero. Né? Então, esse elemento, ele, pelo menos quando escolho isso, ele não é feito de forma banalizada. Ele está ali para que seja um elemento de conexão e de interseção dessas complexidades da personagem, né? Falando do teatro, pensando que foi evocado. Mas no Controle, por exemplo, que é um romance que se passa nos anos 90 até os anos 2000, é um romance de formação dessa personagem que é uma menina que tem epilepsia e dentro dessa descoberta de como lidar com ela mesma em outro tempo, ela também tem que lidar com as questões de sexualidade. E aí tem os amigos, né? Tem os amigos. E esses amigos, eles vão ter coisas. Por exemplo, tem um personagem que se chama Davi, e o Davi tem todos os brinquedos que ela gostaria de ter naquela adolescência. Ele tem um pense-bem. Não sei, a gente lembra o que é um pense-bem. Ela olhava assim, nossa, ele tinha um chinelo muito grande, que na época nos anos 90 foi lançado aquele Raider, né? Uau, que tem um Raider. Então ele tinha um chinelo que era maior que o pé dele. Ele tinha um pense-bem que ela queria ter.
ela tinha um fone de ouvido, que era o que deixava ela mais protegida no mundo dela. Então, esses elementos, eles dizem, eles são elementos simples, né, que estão lá, mas eles são compositórios das complexidades de uma geração, de um tempo, de um lugar. Por exemplo, tem esse romance Controle, tem muito a ver com música. Só que como ele se passa numa cidade do interior, a pessoa não tem uma loja de discos para ir, nem uma loja de CDs para ir. Mas ela grava, né? Daí fica lá, rádio, Eldorado, lá no na fita, né? Então tem todas essas coisas que dizem mais do que, né, ser uma fita do rádio, né? Ser um CD, ser uma loja. Dizem da geografia e da complexidade. Gente, eu distraí, eu achei que a pergunta era só para a Natália. Não, só para você comentar alguma coisa. Por um momento eu também pensei isso, mas depois fiquei pensando como é que eu poderia responder se fosse para mim. Fiquei meio no meio do caminho. Eu pensei um pouco, porque achei que fosse para todas, fiquei pensando. Não, só brevemente, por exemplo, o livro Mundo Mutilado, na verdade, é ligado também a uma ideia de um cotidiano linguístico, né? No caso, que não é só o meu. Eu falo uma língua, um dialeto em casa, e fui alfabetizada em italiano, mas não é minha língua materna. E claro que isso, se a gente transpõe para uma realidade brasileira, multilingüe, sabemos que nós somos, embora a gente se invente o tempo inteiro como um país monolíngue, né? Mas isso é uma questão do cotidiano muito íntimo, né? Da fala que se usa em casa, na família, inclusive a oralidade, com as várias oralidades que nós temos, né? Então, isso é um aspecto muito trivial que, quando eu passo a refletir sobre isso como autora, se torna muito, muito rico, né? E extremamente fundante para mim como autora que lida com a linguagem, com a palavra, né? E outra coisa que eu queria comentar é, por exemplo, uma memória, né? Como você comentou, das coisas cotidianas, mas também os tabus da família, às vezes, né? A memória se atravessa uma família, mas que não são ditas, que é um tabu, né? Então, também explorar, às vezes, esses não ditos ou essas histórias em tempo inteiro guardadas às sete chaves, né? Eu estou trabalhando agora com um romance em versos, que puxa uma memória familiar que não é a minha, mas é da minha geração de mulheres da montanha, e é isso, vou querer voltar para isso e tentar puxá-lo para um lugar onde finalmente vamos abrir isso, mesmo que seja ficcionalizando. A memória ela já não me pertence, é da minha avó, minha bisavó, mas ela está aí disponível para quebrar esse tabu também e se tornar outra coisa. Essa é uma questão muito interessante, muito. A pergunta em si já gera, né, uma reflexão imensa. A gente está com uma peça em cartaz de São Paulo que chama Maria Preta, que foi uma peça que eu escrevi junto com a Jucimara Canteiro, que é a atriz da peça, e é neta da Maria Preta, que foi uma liderança comunitária lá na Vila Progresso, em Santos. E aí me ocorre, pensando no processo de escrita da peça, que o que eu conversava muito com a Jucimara era que quanto mais singular a gente conseguisse extrair das experiências dela como neta da Maria Preta, mais universal a gente alcançaria, né? A gente alcançaria talvez uma aura universal, não que eu acredite no universalismo, mas a gente conseguiria expandir, né? Estender aquelas experiências para uma perspectiva do público que fosse também subjetiva, que fosse projetiva. Então, eu fico pensando um pouco nisso, né? Que Deus está nos detalhes, assim, né? Os nossos deuses são os detalhes das nossas vidas, as pequenas coisas, as memórias muito íntimas, mas que no final elas se conectam com as memórias íntimas de outras pessoas, né? Pensando teatralmente no espectador e pensando literariamente no leitor, enfim, do ponto de vista das artes visuais, do observador. Me parece que dialoga um pouco com a máxima kantiana. O Kant é uma referência problemática, mas do ponto de vista da dialética do universal e do singular, né, e do particular, eu acho bem interessante, né? Então, a estética, o produto estético enquanto uma possibilidade de diálogo, né, de realização do particular no universal e do universal no particular. Esse é um debate muito importante, inclusive, da literatura negra, né, ou da literatura regional, no caso da minha região amazônica, né, que é vista como uma literatura menor, muitas vezes, porque ela diz respeito a signos que, em tese, não são universais, não se relacionam com as ideias gerais. E eu acho que
isso é rapidamente superado, tanto na teoria quanto na prática. Pensem nisso. De fato, né? É uma pergunta mesmo, como você falou, muito rica, muito interessante. Primeiro momento, isso aqui, microfone fantasma. No primeiro momento eu fiquei bem perplexa, porque eu comecei falando de mito, né? Que seria uma coisa que a princípio a gente ia associar com o domínio do universal, e portanto não desejável, né? Segundo essa perspectiva de escrita mais justa, né? Mais comunitária, quer dizer, criadora, chamadora de uma comunidade. E aí, então, eu fiquei pensando um pouco, como a Paloma disse, eu acho que é possível, né, a gente fazer esses trânsitos, né, fazer uma dinâmica, né, criar um equilíbrio, quer dizer, a cada poema, a cada linha, ou a cada peça, não sei, a cada proposta literária, você se esforçar para equilibrar esses dois aspectos, né? Porque se, por um lado, o universal tem isso de ruim, que ele achata, né, o diferente, o outro, o menos prestigiado e tal, por outro lado, é ele que faz que a gente tenha uma legibilidade, né? Essa coisa de compartilhar uma língua, compartilhar uma tradição, compartilhar figuras, ideias, minha boca está ficando seca. Então, assim, eu acho que é realmente um desafio. E eu queria ler um poema em prosa bem curtinho, que eu acho que coloca isso em cena, né? Se chama Metrô Mistério. Pois sem o dinheiro da passagem não se vai nem ao inferno. A moça no metrô pede para passar na roleta junto comigo. Penso logo, ela é simpática, mas a roleta fica em frente à bilheteria cheia de controladores. Podem nos ver. Digo, não vi nada. Assentindo discreta. Ela passa e nem olho para trás, nem colho o merecido. Prefiro deixar a coisa assim. Mas imagino que Eurídice, negra e bem vestida, devia ter o dinheiro da passagem. Gostaria de fazer uma pergunta. Aqui, já tem uma fila ali. Muito bem. Boa tarde. Eu sou o José, aluno da UERJ, aqui em São Gonçalo. Eu queria saber um pouco de vocês, como é que se deu o início da escrita de vocês, antes desse mundo acadêmico, como é que surge na vida de vocês, com qual influência vocês tinham na época de infância, adolescência, para começarem a escrever. Giovana, desculpa por não ter prestado atenção na sua pergunta. Fiquei aqui e não atendi o comando, Júlia, a parte que eu ia ver. Enfim, eu escrevia, assim, o começo da carreira, né, eu escrevia, mas tinha vergonha, né? Opa, agora eu não sei mais. Eu escrevia, mas eu não achava que aquilo fosse algo para publicar. Então, eu ia escrevendo porque eu tinha necessidade de escrever. Antes mesmo de fazer letras, na verdade, acho que as professoras da gente dão uns empurrões, né? Um dos primeiros livros que eu li foi Fábulas de Esopo. E aí, na escola, eu comecei a escrever textos que sempre tinha uma moral no final, né? Eu refazia as fábulas do Esopo com outros animais e assim por diante. E aí, essa professora disse que eu ia ser escritora e eu comecei a ser, eu acho, justamente ali, escrevendo um monte de coisas, não para publicar, porque na minha ideia, ser escritora era escrever e não publicar. Hoje, eu sei que é totalmente diferente. Se você não publica, você não é um escritor. E às vezes você publica muito e continua não sendo um escritor. Porque são os outros que dizem se a gente é ou não um escritor. E isso é muito duro, mas eu acho que é uma verdade, enfim. Nós sabemos que não basta escrever para ser escritor.
Eu acho que depois ficou sempre muito ligado a escrever, estudar, fazer pesquisa e dar aula. E meus primeiros livros, eles eram muito mais cerebrais, talvez, ou sempre discutindo uma questão da literatura com alguns autores que me eram caros. Eu sempre tentei imitar os autores homens, eu sempre gostei dos homens como escritores, porque assim foi minha formação. E de alguns anos para cá, eu acho que alguma coisa aconteceu que eu entendi um pouco melhor o meu lugar no mundo, como leitora e como escritora também. E eu saí um pouco dos livros e fui para uma experiência, comecei a me expor um pouco, expor, digamos assim, a minha memória ou as minhas vivências, e necessariamente saiu então uma outra coisa, uma literatura que onde eu acho que eu me aproprio melhor das questões de escrita, ou do que eu quero escrever. Eu acho que tenho um pouco mais de noção do que eu quero fazer, justamente quando eu começo a olhar para dentro de mim como escritora e como mulher. Eu não deixo de conversar com os escritores que eu admiro e as escritoras que eu admiro, mas acho que eu passo a me colocar num outro lugar. Eu acho que é isso que todos nós que escrevemos estamos sempre buscando, e a gente acha esse lugar, mas ele também se esvai muito facilmente. Você tem que estar fabricando esse lugar o tempo inteiro. Estou pensando. Bom, na verdade, também eu tenho um começo de escrita muito pouco definido, muito pouco original, porque eu sempre gostei de escrever na escola e tudo, mas para mim nunca foi muito claro a escrita como um gênero em si. Eu gostava muito de pintar, gostava muito de cinema. Eu lembro que tive com certeza uma iniciação a esse mundo, assim, muito forte, com algumas leituras. Sem dúvida, Marx, Cem Anos de Solidão, foi algo que eu demorei muito tempo para digerir e transportou para outro lugar. E pintura. Minha adolescência toda eu gostava muito de pintura, artes plásticas, fotografia, cinema. Lembro daquele filme A Dupla Vida de Verônica. Eu saí do cinema e perdi o rumo de casa. Então, acho que ali eu senti que eu queria morar nesse mundo, assim, que era outro. Literalmente, eu não achei o caminho de casa. E eu senti que isso era algo que eu queria para mim. Falei, esse mundo existe, é um mundo no qual eu quero estar cada vez mais, mas não sabia muito como. Acho que foi um pouco assim, aos tropeços, tentando... Imaginei que fosse virar pintora, na verdade. Por enquanto ainda estou falhando, ainda quero voltar, mas por enquanto acho que a palavra ficou mais acessível para mim. Ninguém na minha família escrevia, nem fez cursos superiores assim. Mas é algo que me era mais acessível. Talvez que a escola sempre propiciou essa coisa de ler, e a biblioteca. E aí eu acabei ficando mais presa nisso, porque era o mais acessível, na verdade. Né? Mas acho que foi um pouco assim, sem muita consciência, eu acho, no meu caso, do que aquilo significava. E fui vivendo, né? Assim, na universidade acho que tomou mais foco. Mas não dentro da universidade. Por isso que essa luta agora, para mim, é importante de voltar a não fazer com que os estudantes cheguem e digam aos estudantes, eu parei de escrever na faculdade. Isso eu quero, assim, que isso seja algo do passado, sabe? Porque é uma fala comum e que muitas das minhas amigas viveram na faculdade, assim. Eu não, porque eu não entrei com essa expectativa. Acho que eu fui virando meio que por acaso, eu acho. E eu acho que esse acaso que eu gosto. Até hoje eu me penso como escritora meio assim, mas ao mesmo tempo deixo as expectativas lá embaixo. Acho que é melhor assim. Eu ainda vou ser pintora. Assim, também não tenho assim, muita coisa para acrescentar, né? Tantas experiências interessantes. Eu diria que, no meu ponto de vista, a literatura sempre foi. Não me imaginava fazendo outra coisa, eu acho que eu não sei fazer nada, né? Não sei. Aí depois, até tentei escrever uma tipo peça de teatro, mas eu sempre ainda na coisa da escrita. Eu era muito tímida, eu acho que eu ainda sou, né? Acho que vocês perceberam isso, ou não, se não perceberam, eu aprendi a disfarçar. E eu lia muito, ficava muito lendo, porque assim,
o tímido e um certo gosto pela solidão vão juntos, né? Porque se as pessoas te intimidam, ou se você se deixa intimidar, e portanto fica tímido, você prefere ficar sozinho a maior parte do tempo, não o tempo todo, não é um elogio da solidão, nada disso, mas é um certo, né? Agora aqui estou tranquilo. E os livros eram esse veículo, né? Esse lugar onde eu podia estar sozinha e estar me divertindo muito e estar completamente elevada também, fora daquele espaço, né? Em qualquer outro lugar que ele trouxesse para você. Então, acho que vai ficando uma coisa assim normal, de tanto ler e de tanto gostar, né? Amar aquele universo, curtir, não sei, lá, aquele universo literário, você se vê de repente uma parte dele, então por que você também não vai começar a escrever frases, né? E aquelas frases que você leu, colocar em movimento, né? Você fica em estado de atenção à linguagem, né? De amor, atenção, carinho, tesão pela linguagem. Mais ou menos isso. Vamos passar para o próximo, tem uma pergunta. Eu tenho percebido que quando vocês pegam assim, fica menos. É uma pegada. Eu vou te passar a palavra. Me tocou muito por isso quando você falou que os alunos entram para a universidade querendo escrever, né, e acabam parando de escrever. E aí me lembra outra coisa também, que é a questão da leitura, né? Eu tenho muitos alunos que falam que gostavam de literatura antes, liam literatura, e entram para a faculdade de letras e param de ler por prazer, né? Não é uma questão assim que não é o foco da mesa hoje, né? Mas para a gente pensar, né? Qual é essa formação que ele está fazendo. Muito bom. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabela, da aula Melhorou? Bota a mão mais perto da bolota, sim, que eu acho que isso. Isso? Aí é da gente. Bom, a minha pergunta é sobre. Porque, na verdade, minha formação é em Direito, mas sempre gostei muito de escrever. Já escrevi várias peças de teatro que eu apresentei até. E ainda escrevo por necessidade. Como ela disse, é uma necessidade. Às vezes eu estou deitada, quase dormindo, vem a história toda na cabeça e eu tenho que levantar e escrever, senão ela vai embora. E eu escrevo atualmente contos, né, de histórias que a minha mãe conta, que a mãe dela dizia, que eu acho que tem muita sabedoria nisso. E eu queria entender como se dá esse processo, se ele é difícil de tirar as folhas, seja do tablet ou mesmo, e trazer a publicação. Como que é esse passo a passo? Como foi para vocês? Vamos ver. Vamos ver se eu vou dominar aqui. Bem enfiando ele tá. Olha, isso tem um pouco a ver com a pergunta anterior, de como a gente começa a escrever. O meu primeiro livro foi publicado através de um edital de financiamento de cultura que existia na cidade onde eu morava, Caxias do Sul. Na verdade, os meus dois primeiros livros, o Amora e o Recortes, né? E eu acho importante dizer isso, porque às vezes você está escrevendo, né? Você está lá, eu era professora de inglês e trabalhava em empresas. Então, no intervalo das minhas aulas, eu não tinha como pegar o ônibus, voltar em casa e dar aula, eu ficava lá. E aí eu ficava escrevendo nas costas das provas dos alunos, né? Gente, é isso. Ficava lá olhando, pensando no gosto do cafezinho que eu tinha tomado, tentando escrever de várias formas, pensando como é que eu ia engajar aquele leitor sensorialmente naquela cena, né, com gosto, com cheiro, com não sei o quê. Ficava lá viajando e tal. Sim, mas isso é escrever, né? Mas isso é, como tu botou vários questionamentos sobre o que é escrever, o que é ser escritor.
Uma coisa às vezes não tem a ver muito com a outra. O meu primeiro livro foi uma junção de coisas de 10 anos, assim, que eu escrevi, juntei e passei por um processo editorial para apresentar para esse edital de cultura que ganhei, então ele foi publicado, né? E eu acho que são várias coisas, né, que essa eu acho que é a questão mais prática, assim, desse caminho, né? Tem muitos outros aspectos que eu poderia falar, mas eu acho que eu vou ficar nesse porque eu acho que é importante a gente pensar. Eu estive na Flip agora e eu participei de uma mesa de literatura com o Henrique Rodrigues, o ex-SESC, né? E com o Fabiano Piuba, eu acho que é esse, né? Do Departamento do Livro. E estava falando de políticas de leitura, né? Políticas de leitura, distribuição de livros, PNLD, mas também pensar nessas outras políticas artísticas, né? Como leis de incentivo à cultura, né? Porque eu acho que é importante, né? Saber da sua cidade quais são os concursos literários que existem, como eles promovem a publicação dessas obras, se essas obras depois vão ter circulação, ou se é um concurso que vai publicar e vai distribuir gratuitamente, ou se não vai nem distribuir e vai ficar com os direitos autorais da obra sem distribuição. Porque essas são questões que às vezes não são bem determinadas no edital por um desconhecimento de dinâmicas do mercado literário mesmo, dos fluxos dessa literatura. Porque entre você produzir um livro e ele chegar numa pessoa leitora é um caminho enorme. E é claro que antes desse livro se materializar também é um caminho enorme. Porque, você tem que ter tempo para escrever. E a gente está todo mundo cansado, precarizado, né, trabalhando sem parar. Então, assim, você tem que ter um tempo para fabular, para escrever, para juntar, para ver como é que vai fazer para publicar. E eu acho que, nesse sentido, tanto bolsas de incentivo, né, para artistas são fundamentais. Eu acho que a gente tem muito pouca bolsa de incentivo para artistas no país, quanto esses potenciais de incentivo à cultura. E a gente, como comunidade artística, está ciente de como funcionam esses editais. Está ciente de que a gente pode ir lá e dizer, gente, mas vamos melhorar esse edital. Quem sabe, para outro ano, a gente repensa esse edital para pensar circulação, para pensar não sei o quê. Porque acho que esse é o nosso papel junto ao poder público, né? Tentar melhorar as qualidades do que a gente faz. Vou ficar só nesse, para não me estender, vou ficar só nesse, porque eu acho que é bem importante a gente pensar nisso também. Quando eu entrei na UERJ, eu criei um projeto que se chama Poesia, Ficção e Crítica. Hoje eu já deixei para uma outra pessoa, mas o meu interesse era fazer o seguinte, fazer com que funcionasse. Eu queria fazer com que funcionasse um grupo sem a professora, sabe, sem ser uma linha escola de escritores. Porque eu acho o seguinte, todo mundo quer escrever, todo mundo pode escrever, todo mundo escreve, mas é preciso afinar um senso crítico e ao mesmo tempo perceber se o que você escreve funciona ou não, né? E aí, claro que as oficinas, que hoje estão em todo lugar, você faz pelo Zoom, você faz na universidade, você faz no centro comunitário, hoje tem muita oferta de oficina de escrita. Na minha época, em que eu comecei a escrever, não tinha. Então, acho que o mais importante para isso é você conseguir escrever, mas testar a sua escrita com alguns leitores, né? É claro que a mãe serve, mas seria melhor alguém que não te admire já de antemão, só para você existir, para você testar se aquilo funciona antes de ir para uma editora. Na Flip, a Casa para Todos, que tinha vários editores, ofereceu uma oficina sobre esses passos, né? E a Maíra, que é uma editora que eu gosto muito, da Relicário, ela fez uma espécie de decálogo para dizer quais são os passos antes de chegar na editora. E é muito lindo, eu queria que ela desse essa oficina na UERJ, ou enfim, em algum lugar, porque é muito interessante que a gente ouça esse tipo também de ensinamento, não só para escrever, mas como publicar. Eu também queria, já que eu falei da Maíra, falar também do Jorge, das Sete Letras, que é um editor incrível para quem está iniciando. É alguém que lê de verdade as coisas, e que opina, e que critica, e que manda escrever.
Eu acho que isso é bacana. Então, formar grupos coletivos em que um lê o outro, mas com um senso crítico, não é só para bater palma, é para dizer, não funciona esse parágrafo, ou funciona desse jeito. Eu acho que isso é importante, sabe? Escrever também com uma coisa meio de uma prática coletiva. Acho que isso é super interessante para quem quer dar esse passo da escrita para a publicação. Bem breve, vou passar a palavra para elas. Mas na universidade, a gente tem essa linha recentíssima, né, de escrita criativa. O que a gente tem tentado fazer, as professoras engajadas nisso, é justamente trabalhar essa tentativa de criar um espaço bem horizontal. Ali não tem ninguém que ensina nada, na verdade, mas é mais criar um coletivo, e tem funcionado muito bem. Inclusive, turmas que continuam depois com grupos, né, para continuar se lendo, né? E, ao mesmo tempo, o que tenho tentado fazer muito é levar para quem está lá a consciência também do que está fora, né? Quer dizer, algumas questões relativas ao mercado, assim, algumas etapas muito básicas, inclusive de editoração, né? Assim, então, a gente tem convidado pessoas também para falar sobre isso, para explicar que a escrita não é só escrita, mas é toda uma série de elementos que giram ao redor da escrita, né? Então, acho que isso é muito importante. Mas eu vou deixar a palavra para as colegas. Eu acho que, na verdade, eu fui contemplada, só pensando um pouco que na perspectiva editorial, que eu acho que é um pouco o caminho das pedras, assim, né? Então, tem a escrita que é um caminho também das pedras, do ponto de vista metafórico, mas tem o processo editorial, né? Que tem todos os desafios aí de circulação junto de mercado, né? Então, o livro enquanto mercadoria, né? E aí, nesse ponto, eu acho que é um espaço, um campo de disputa mesmo. Eu vejo essa separação um pouco, assim, tem o lugar do poético, o lugar do mágico, né, que é o processo da gente inventar a nossa escrita, partilhar com os nossos pares, experimentar, fazer o exercício, e esse outro lado que é um pouco o árduo, a árdua tarefa do trabalhador da cultura, que é, por exemplo, entrar em edital, né, ou se tentar se comunicar por uma série de tráficos de influências com grandes editoras, enfim, né. Tem procedimentos e procedimentos que, afinal, refletem um pouco o que é o Brasil do ponto de vista cultural, da história da nossa cultura literária. Né? Só queria fazer esse adendo. Realmente não tem nada a adicionar, outros pontos fundamentais. Não, na verdade, só prestei um ganchinho aqui, né? Falando, quer dizer, são talvez identidades diferentes, né? Funções, papéis diferentes. A gente pensa em escrever e, ao publicar, você já tem que, de repente, estar em conexão, né, com algum agente cultural, porque não é uma coisa que você pode fazer sozinho. Quer dizer, você pode reeditar a geração do mimeógrafo, né? Que sair por aí. Você tem isso também, até hoje. Vocês ainda têm, porque eu aposentada, eu dou só de vez em quando aula na pós. Tinha sempre o pessoal, um ou outro, vendendo poema. Você gosta de poesia? Aquela primeira pergunta, né? Aí, enfim, eu vou contar uma engraçada, idiota, porém engraçada. Michel Delis, poeta, importante para mim, para muita gente, estava no Brasil, aí veio em algum barzinho, não me lembro mais aonde, alguém oferecer. Né? Então, o Denis, que é um super poeta, super reconhecido e tal, o rapaz veio falar com ele, o cara, né? A primeira pergunta, você gosta de poesia? Aí a gente traduziu tudo ele falou, Aí ele pediu para traduzir o título do livro do rapaz, que era O Despertar do Poeta. Aí ele falou assim, Rendors toi poète, né? Vai dormir de novo, poeta. Porque eu lembrei. Essas loucuras, porque também tem isso. Às vezes a pessoa, né, quer publicar e ainda não despertou, vai dormir, acorda de novo depois. Sim. Eu pensei agora, antes de passar para a próxima pergunta, se a gente poderia fazer uma rodada de leituras, ou dos trechinhos, ou dos poemas. E aí eu gostaria que vocês contextualizassem, falassem de qual obra vocês estão falando, né? Um pouco dessa obra também, tá bom? E aí depois
passo para a próxima pergunta, tá? Pensando nas bobagens que eu falo. Eu realmente acho que quando a gente segura aqui mais perto, funciona melhor. Você disse qual é o livro? Eu estou assim, lendo de alguns livros que eu já publiquei, que eu não trouxe justamente porque eu fiz uma mistura com poemas que saíram só em revista, alguma coisa que ainda não saiu em lugar nenhum, e eu quis ler os poemas que eu ia trazer para falar hoje, fora do livro. Acho que é uma tentativa, eu já de fazer uma outra leitura, porque o contexto do livro, né, a arquitetura do livro, o encadeamento do poema tal, como o que veio antes e que vem depois, tudo isso, é claro que também é significante, é uma outra camada da escrita. Então, eu queria, de repente, alguns anos depois de ter publicado, ler esses poemas soltos, né, fora do livro, é uma vontade de olhar para eles de outro jeito, remontar. Então, tem esse aqui agora, que eu vou ler, o segundo. Se chama, também uma prosazinha, a doadora. A dona do bar vai doar um rim para o marido. Ela me despende os cigarros que compra todo dia. É amor isso? Pergunta espantada. Eu vi em reportagem na TV francesa homens do terceiro mundo nas fronteiras da Europa. Venderam seus rins e nunca mais foram saudáveis. Alguns receberam menos do que combinado. A dona do bar doa, porque senão ele morre, e isso ela não pode suportar. Porque as mulheres dos homens do primeiro mundo doariam um de seus rins aos seus maridos se podem comprar. A dona do bar não tem dinheiro ou não pensou nisso. Fala comigo e seus olhos castanhos se arregalam. Aqui, apesar dessa, talvez, articulação, né, um pouquinho dura, um pouquinho rígida entre o primeiro mundo e o terceiro mundo, quer dizer, mas a gente sabe que as vozes que falam no poema não necessariamente são vozes da verdade ou vozes daquilo em que o poeta acredita, são muitas vezes vozes de um discurso circulante que são convocadas para dentro do poema justamente para serem ouvidas de outra maneira, né? Então, a princípio, só fazendo essa observação, né, sobre essas dicotamias do primeiro mundo e terceiro mundo, mas o fato é que realmente, por outro lado, euzinha assisti esse programa e realmente, né, a gente sabe que a Europa tem um monte de países que não fazem parte da União Europeia e cujas populações têm uma qualidade de vida bastante precária. Enfim, não, e realmente tinha essa figura, né, dessa moça que ia fazer esse gesto, né, magnífico de doação, mas ao mesmo tempo muito escuro, né, de uma maneira quase intuitiva, instintiva, sem saber muito bem o que está fazendo, muito emocionante, assim, essa conversa que eu tive com ela, que é ignorante, que daí acabou gerando isso, né, uma inscrição, né, talvez se eu não tivesse escrito, depois de tantos anos eu já tivesse até esquecido, né, que tinha conversado com ela, que tinha tido essa história, não sei, acho que eu estou falando isso. Comentário para todo mundo ver. Obrigada. Eu vou ler uma crônica, um conto crônica, o gênero fica meio esfumaçado, né, o limite. Esse livro, que é O Preferia Ter Perdido o Olho, eu publiquei em 2017, ele envolve, reúne
crônicas que eu escrevi para um jornal da minha região, chamado Jornal Liberal, ao longo de 10 anos. E eu comecei a escrever lá com 19 e parei de escrever com 29 por razões políticas, de mal-estar lá. Mas com 19 eu começo a escrever porque alguém que me conhecia do teatro, que era o editor do jornal, me chamou para fazer esse exercício, que eu entendo que é um exercício de vida, porque foi justo quando a minha mãe faleceu. Eu perdi minha mãe com 19 anos. Então, fiquei muito perdida, assim, não estou segura se me encontrei ainda, mas naquele momento foi muito difícil e o exercício da escrita, de certo modo, me ancorava, assim, do ponto de vista bem objetivo, assim, nos dias, nas horas, nos prazos. Estava até conversando com a Natália, né, a crônica do jornal tem um número, né, de toques, que exige um estudo da forma, né, para você conseguir. E fico feliz porque eu estava olhando esse livro e pensei que eu já não... esse livro já não diz de mim como escritora, assim. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir fazer o que eu fiz nele, que é uma pena porque eu acho um bom livro, mas eu já não sofro tanto para escrever, assim. Eu acho isso fantástico. Fico aliviada. Você me ajudar, Dessa vez não usarei vestidos curtos, eles já não me servem mais. Bem como não servem os sapatos altos, os brincos de ouro cigano e nem o teu uniforme militar. E quando eu estiver de volta, arrancarei no dente ou na faca todas as cornucópias que te plantei na cabeça, para começar e recomeçar, para retornar dignamente ao nosso endereço matrimonial violado pela anestesia. Voltarei crente que o objeto amoroso não se basta nas ordens morais da fidelidade, mas quem decide isso sou eu. Porque antes de chegar com as tuas certezas, eu já me lançava por inteiro nesses mistérios medíocres que viram poemas grandiosos de gente branca, gente escassa, gente pouca, gente grávida de vazio, gente que cuida da vida dos outros como se a vida dos outros fosse um bolo assando no fogo. Para esses pobres mortais eu me ofereço primitiva e bestial. Podem comer minha alma, reeditar minha espécie, catalogar meus parasitas através dos exames supérfluos de iodo e urina. Para quem traslada na retranca da paixão, toda ciência é vã. Podem me prender nos sonhos pornográficos dos pais de família. Podem me salgar nos almoços do sábado de aleluia. Podem me narrar, eu não habito a palavra. Ao voltar para o nosso lar, ainda imaginarei sedenta que trocaste a fechadura e que deixaste minhas coisas todas para o lado de fora de nossos portões. Mentira íntima que invento para nutrir a distração desses dias tão moralmente amargos. A ti reservo um trago da bebida quente, agora já tornada a vapor, na garganta de um terceiro, sem nome, sem data, sem gênero, e em cujas tatuagens me embrenho. Vais dizer, aumentando o volume da voz, tu és minha mulher. Eu vou tirar a maquiagem do rosto e beber muita água para me livrar do álcool, me farei surda para os teus gemidos. Eu não sou tua mulher, eu não sou tua, eu não sou daqui, eu não sou mulher. Eu vou ler um poema, então, um fragmento desse livro, O Mundo Mutilado, que é um livro no qual fala um pouco dessa experiência de viver, que muitos de nós temos de viver escrevendo numa língua, pensando em outra, com pessoas que vivem em 2, 3 lugares, ou que terão vivido já em 2, 3 lugares. Não precisa ser fora do Brasil. Bom, do lado direito de mim, fala em italiano aquela que desce da montanha eterna, a filha que fostes, imperdoável pela neve expulsa dos olhos. Il passo desagotado é il tuo oceano. Teu oceano é de neve e de rubros cardos. O meu é parcial, uma vasta extensão de restos. Do lado esquerdo de mim, explode como bomba uma manga, do tamanho do coração. Ácida e doce. Ácida e doce, como a língua que masco quando visto esse duplo. Porém me perturba, me angustia o excesso do seu gosto, que disfarça o incômodo dos fios entre os dentes. É o inteiro pomar que range em meus versos. Eu já li um pedacinho desse livro, que se chama Uma Exposição, mas que tem 3 apelidos. Ele já foi o livro do boi, o livro da mãe
e o livro do coração. Dependendo do pedaço, ele pode ser qualquer um deles. Uma vez um amigo me deu uma imagem. Ele tinha sonhado com uma menina de branco e cabelos pretos compridos que abria um baú e oferecia a ele, ainda sangrando, um coração. Mas o que tocava na imagem era uma frase, um verso, já que ele é poeta, e era simplesmente o coração de um bicho. Usei isso no meu romance anterior porque, por mais que eu tentasse esquecê-la, a frase e a imagem da menina magra com cabelos desgrenhados, pretos e compridos, uma imagem jamais minha do que dele, não se afastava de mim. E durante um ano ou mais, ela me perseguia em sonhos e toda vez que me sentava para escrever. Podia ser uma cena de terror, mas quase sempre, embora um pouco assustadora, eu apenas desconfortável, era até sublime. O mais fácil era quando, na imagem, a mina desconhecida tomava o aspecto de uma fotografia da minha infância. E então eu sentia o coração quente, sangrento e ainda pulsando nas minhas mãos. Então, naquele dia de outubro, quando viajei para a casa dos meus pais e escolhemos e vimos matar o boi 45, um boi completamente desconhecido, embora eu o tenha escolhido no piquete, pensei em como seria quando arrancasse o coração do boi. É tradição, e na minha família não poderia ser diferente, assar e comer o coração no dia da matança ou no dia seguinte. Enquanto todo o ritual acontecia, me fixei nessas duas imagens, a menina, eu, com o coração em oferta entre as mãos, e depois o coração sendo comido pela família, a textura que eu bem lembrava, o sabor um pouco amargo, forte, mas bom, que tantas vezes experimentei na infância. Um ritual corriqueiro. 2 vezes ao ano era preciso matar o boi, encher o freezer que ia se esvaziando na medida em que nossa mãe preparava as carnes, alimentava a prole. O boi, então, era apenas uma coisa, apenas alimento, apenas a carne que comíamos com alegria na nossa mesa em forma de tantos pratos. Mas por que a cena tem algo de insólito? Por que esse coração sendo arrancado, embora o boi morto, sendo lavado e depois assado e comido, desperta em mim uma pequena aflição? E como mostrar essas fotos às pessoas? A que me remete esse coração? Talvez o pensamento em forma de pergunta que meu superego não queria deixar vir completamente à tona seja: e se fosse o coração de um homem? Enquanto a Maritônia lavava o coração do boi, a frase começou a aparecer. Arrancavam o coração ainda palpitante e assim o elevavam ao sol. O ainda palpitante era o que me chocava. Verifiquei. O coração do boi não estava palpitante. Eu vou ler um trecho do livro que eu estou lançando agora, chama Condições Ideais de Navegação para Iniciantes. É um livro de contos, eu publicava um livro de contos desde Amora, que é de 2015. E esse conto, peraí, só um pouquinho, deixa eu ver o nome dele. Acontece, gente. Esse conto se chama A Descoberta dos Metais. Vou ler um trechinho. Não vou dar muita explicação, tá? Tirou a roupa e deitou de lado. Em pouco tempo estava tremendo de frio, mas ao menos daquele jeito era algo externo que a acometia, e não aquela confusão de importâncias que não sabia medir. Se sentia culpada e rejeitada, mas se tinha ganhado a faca, aquilo queria dizer alguma coisa. Só que ela não sabia o quê. Gostavam dela? Por que os colegas a chamavam de coisas ruins pelas costas? Por que os colegas a chamavam de coisas ruins pelas costas? De bicho, de nome, de tapou a boca com a mão. Quando lembrou que naquela semana ainda tinha ouvido
as próprias amigas dizerem: a onça é um machinho. E ela não se sentia um machinho, a julgar pelos seus colegas machinhos, eram pessoas idiotas. Sentia-se corajosa e leal, e até então acreditava que seus colegas também pensavam nela assim. Segurou o coração dentro do peito, quase sentia sua mão esmagar o músculo. Segurou a boca, a língua seca, segurou o chão que parecia tremer, a casa, a saudade dos pais, e de repente se viu à deriva num mar de raiva e inconformidade. Tremia, chorava e respirava alto com os olhos arregalados, quando viu a cara da avó surgir de cima da cama. O que tu tá fazendo aí embaixo, guria? Puxou a menina pelo braço e a trouxe para a cama, pelada. Parecia uma perereca desengonçada. Por que tu estava pelada no chão, credo? A avó tinha uma cara de susto com vergonha. Pegou a roupa da menina no chão, tinha as sobrancelhas caídas e a boca meio apertada, forçando um bigodinho de rugas. A menina não entendeu a cara, não sentiu segurança. A avó vestiu a roupa na menina, suspirou alto e se virou para dormir. No dia seguinte, quando acordou, o avô já tinha saído. Mas como eu vou para a escola? Senta aqui um pouco, nós vamos ter que esperar uns dias, porque tu não vai mais poder ir para aquela escola. A diretora Cida vai tentar encontrar uma outra escola para ti até a semana que vem. Por enquanto, tu vai ficar em casa. Espero que consigam vaga logo. Mas eu não quero trocar de escola. Tu não tem querer, foi expulsa. Expulsa? Tinha ouvido histórias horripilantes de gente de outras turmas que tinham sido expulsas. Mas nunca pensou que pudesse ser a protagonista de uma delas. Por quê? Por que será, guria? Tu deu uma facada no coleguinha. Parece marginal. Ela ficou séria. Não podia acreditar em tudo. Não podia acreditar que tudo naquele ponto de sua vida estava dando errado. Não conseguia acreditar que tivesse se metido numa situação daquelas. Se eu morrer, isso acaba? Pensou. A sensação estranha da noite anterior voltou violenta e ela começou a arfar. A avó fez o sinal da cruz. Bota uma roupa que eu vou te levar num lugar hoje. A menina saiu curvada para o quarto. Sentiu uma dor no peito que por vezes subia pelo pescoço, por vezes descia pelos braços e os faziam pesar como 2 sacos grandes de açúcar. Se vestiu. Obrigada. Próxima pergunta. Olá, boa tarde. Meu nome é Luíse e estou um pouco nervosa quando eu me errar, mas eu me senti muito impactada com a Amora, principalmente quando eu me senti, no caso, representada nessas mesas, né, dessa questão dos sentimentos não ditos, sobre essa complexidade dos afetos. E o que eu queria saber, abrindo também da bancada de escritoras, era se em algum momento, se teve esse momento para vocês de escrever, quando vocês estavam escrevendo, vocês se sentiram transformadas pelos personagens, pelas suas vivências, porque eu estava conversando com minha amiga de Encanto, que tem muito dentro da literatura, às vezes, essa linha tênue entre até onde vai o personagem, até onde está a escritora, quando elas se ligam, enfim. Professora. Vou passar para lá. Obrigada pela pergunta. Olha, eu sempre me sinto profundamente transformada, já, né, como escritora, estou falando aqui, pelos livros que eu escrevo, mas não é porque eu os escrevi, é com a leitura das pessoas. Eu não sei para vocês se isso acontece, mas é tão... Porque, assim, a gente pensa até um momento, né? Até um momento a gente dá vida para aquele personagem e, às vezes, até a personagem nos assusta com a vida de volta, né? Quando eu estava escrevendo A Extinção das Abelhas, teve um momento que eu pensei, meu Deus, essa personagem vai fazer isso. E eu não tinha ideia de que a personagem ia fazer isso, mas no decorrer da história, aquilo me surpreendeu. Ela fez, exatamente. E eu acho que a literatura é composta de várias coisas, de técnica,
mas ela tem esse espaço de mistério. Eu chamo de espaço de mistério. E se ele não existe, ele não se completa na leitura do outro, porque eu acho que é nesse espaço misterioso, nesse espaço que a gente não consegue, talvez, acessar com tanta, com a racionalidade, assim, da escrita, do pensado, eu vou fazer isso, é aí que a leitura do outro se completa e é aí que a gente aprende sobre os nossos livros. Então, eu me sinto profundamente transformada pela leitura das pessoas, das personagens, muito grata por isso. Eu sempre tive um pouco de... Ajuda, né? Sou mais a menina do microfone. Eu sempre desconfiei muito daquela frase que a gente ouve, que a literatura transforma o mundo. E aí, há alguns anos, durante a pandemia, um autor que eu não conhecia, chama Federico Falco, foi publicado um livro dele pela Autêntica Contemporânea, que é uma editora relativamente nova, e eles fizeram umas bolsinhas dessas como essa do evento, e aí na bolsinha estava escrito: a literatura, uma história transforma quem a escreve. E aí eu entendi, sim, pode transformar o mundo inteiro, mas é isso, transforma quem a escreve, porque nós não somos os mesmos antes e depois de escrever um certo livro. Eu acho que muita coisa, como a Natália falou, é desconhecida ou está num lugar que não é o da racionalidade. Então, eu aprendi muito sobre mim mesma, sobre a minha família, e sobre o mundo em geral, sobre as relações entre as pessoas, escrevendo esse livro, uma exposição. E isso para o bem e para o mal. Você também descobre coisas ruins sobre você mesmo, né? Mas eu realmente acho que é isso, que a literatura transforma quem escreve. Bom, eu não trabalho ainda com prosa, oficialmente. Estou tentando, mas enfim. Mas eu posso comentar só uma experiência recente que eu tive de personagem, porque pela primeira vez, no livro que deve sair em breve, eu tenho uma parte de produção, uma parte do livro de poemas em que eu criei um monólogo de uma personagem que é o taxidermista, que é uma figura, é uma profissão de quem empalha animais, né? Não sei, eu conheci muitos anos atrás e essa figura me deixou muito impactada. E eu me coloquei na pele dele, né, a palavra é essa, na pele dele, e tentei imaginar como é lidar com essa paixão quase excessiva, né, com os animais. Essa pessoa me disse: eu amo profundamente os animais, mas o trabalho dele exige uma crueldade extrema, que é abrir, esquartejar. E aí, quando eu comecei a trabalhar nesse monólogo, que ia ser uns 3, 4 poemas, rendeu uma parte de 25 fragmentos, e aí me descobri dizendo coisas terríveis. E aí eu imaginei como é que vai acompanhar por mais tempo uma personagem assim. Então é muito interessante, mas é muito desafiador também. Então acho que é um pouco o que você descobre partes de nós também que são necessárias para a vida real, aquilo que a gente é, que somos contraditórios, somos densos, somos plurais, somos hoje sim, amanhã não sei, o dia seguinte não. Então é isso. Né? Minha experiência é mais com a poesia, mas essa figura me assombra. E acho que agora, saindo em breve, vai continuar me assombrando, mas eu vou ver como lidar com esses poemas também. Vou lê-los, quero contar uma leitura, uma performance, e eu vou tentar ser esse taxidermista. Não sei se é... Mas é terrível. Bom, como eu sou do teatro, né, eu fico pensando um pouco que a literatura é um pouco a performance da própria vida, né? Eu lembro da Marguerite Duras falando que é importante viver para escrever, né? Viver para contar. E aí eu estou no processo de escrita de um livro de ensaios que justamente corresponde um pouco a esse lugar performativo dessa existência que é eu, que é um corpo de passagem, né, que as coisas, a linguagem passa e acontece, e a vida acontece nessa plataforma, com todas as segmentações que essa plataforma é uma palavra péssima, né, mas que essa organicidade
integra, né? Então, uma mulher migrante, negra, lésbica, trabalhadora, escritora, sonhadora, aquariana, tudo isso. Por isso que eu perguntei se você era aquariana, eu me identifiquei com você. E aí eu fico pensando um pouco no gênero ensaio, assim, né? Porque a gente está falando aqui de romance, de poesia, de dramaturgia, né? Que é o gênero, enfim, que a gente associa à escrita teatral. E aí eu fico um pouco nessa motivação que eu preciso me transformar também para que a minha literatura seja transformadora. Assim. Então, eu saí do Prefiro Ter Perdido um Olho transformada. Eu era outra pessoa depois que eu escrevi e concluí esse processo desse livro. Assim. E agora, especialmente para esse livro, a gente tem vivido algo na escola onde eu dou aula, que é a Escola Livre de Teatro lá em São Paulo, que é o afastamento de uma professora que está envolvida numa situação de trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Então, ela é filha de uma mulher que sequestrou uma mulher negra e que trabalhou 50 anos. É terrível a história. E eu estou coordenando a escola e eu tive que encampar o afastamento dessa professora. Com todas a contradição e todas as dores e todas as complexidades, né, que a gente, enfim, reúne num debate sobre como esse, né? Que diz, eu estou contando isso por quê? Porque ele fala do teatro, ele fala do DNA da cultura brasileira. E são as pessoas que estão nas posições importantes da produção cultural brasileira. E são as pessoas que estão trabalhando nos grandes grupos de teatro de São Paulo. Essa caixa de Pandora se abre e nós, como intelectuais do nosso tempo, autoras, poetas, ensaístas, a gente precisa viver para contar. A gente precisa se transformar com isso, né? Para não virar um tabu, que é normalmente o que acontece. Então, a nota final do meu livro tem a ver com essa história. Só que como ela não está concluída ainda, porque eu ainda não consegui digerir, e acho que a gente vai demorar, o livro, os meus editores estão me cobrando, e o livro está em aberto, exatamente porque tem algo na poesia também, que eu acho que ensaio é também poesia, né? Que precisa responder a uma decisão material da própria vida, né? Então, como autora, eu preciso fazer decisões e perceber coisas, elaborar coisas, assim. Eu tenho pensado um pouco nessa performance da palavra, assim, em relação à vida. Também, de modo parecido à Prisca, também acho que a questão de escrever poesia e não prosa coloca essa questão do ser modificado, né, pelo personagem que você projeta um pouquinho diferente, de uma maneira um pouquinho diferente. Eu acho que a gente podia pensar que esse personagem, né, tragicômico, o eu lírico, né, que a gente vai na aula, e aí, quem é o eu lírico? Não, o eu lírico desapareceu, mas quem escreveu o poema? Situações envolvendo esse personagem que são muito engraçadas. Eu acho que, então, o personagem, né, que seria estaria talvez ativo na poesia, seria esse eu lírico, que não sou eu. Então, eu acho que quando eu já percebo que o eu lírico não sou eu que estou escrevendo, eu posso dizer eu, ou nós, ou tu, ou, né, e não sou eu. Então, eu acho que ele já me ensina, né, que a gente circula no mundo onde a gente usa máscaras, né, que vai trocando por cada ocasião, por cada época. Sei lá, pode ser tipo uma metamorfose, aquela pele, né, da jiboia, escrevi o poema, que fala também da tradução. É uma coisa que você, de vez em quando, quem você achava que era, aquilo cai, e você vê que você ali é outro, né, e que também não vai ficar estabilizado para sempre, vai também ter um momento que vai ter aquela muda, né, e ele vai também se transformar. Acho que a poesia permite a você observar isso, né? Não sei. Prisca, eu tenho uma pergunta para você. Por que você escreve em italiano, você escreve em francês e em português? Achei o papelzinho aqui.
E aí eu queria saber como é que funciona isso. A gente ouve alguns escritores falando, por exemplo, que não conseguem escrever sobre o trauma, sobre algum trauma que viveram na própria língua. E aí escrevem na língua estrangeira, na língua do exílio, né? Como é que é para você? Como é que funciona essa escrita em 3 línguas? Ou se agora você só está escrevendo em português, criativo no português? É interessante você perguntar, porque nós discutimos um pouco isso em Juiz de Fora, até com a Stephanie, que está aqui, uns 2 meses atrás, foi, né? Sobre essa experiência de se autotraduzir também em outra língua, né? Com o inglês nunca trabalhei, então algumas questões que ela comentou me fizeram muito pensar nisso. Mas, na verdade, bom, em princípio, é meio confuso o processo, então não vou me alongar muito, porque às vezes não sei muito explicar, mas eu posso dizer que, por exemplo, no caso do Gosto Amargo dos Metais, que é um livro fortemente ligado às crimes ambientais que aconteceram em Mariana e Brumadinho, né, 15 e 19, quando, na verdade, eu senti que eu precisava escrever sobre isso, eu não consegui em português. Muito por estar muito impactada dentro da vivência do fato. Para mim era inconcebível, é uma coisa muito ingênua que eu vou dizer, muito estúpida, mas eu venho de um país, da Suíça, de montanhas, né, com muitos rios e fontes, né, como aqui, né, muita fonte de água natural. E a ideia de uma morte do rio era algo que eu nunca tinha imaginado possível. Assim. Claro que hoje é ingenuidade, mas isso me impactou. Claro que as vítimas também, óbvio. Mas a ideia não era concebível para mim, a ideia de que o rio morre. E aí, quando veio essa notícia, né, foi muito, muito impactante. Eu não consegui mexer com o português, porque havia muito ainda emoção, e havia uma tradição, infelizmente, em Minas, no país, de medo constante disso acontecer. Né? As mineradoras continuam lá, as barragens continuam lá, ameaçando Ouro Preto, ameaçando a Serra do Curral, enfim. E as mineradoras fazem processos e não pagam, não ressarcem, enfim. E aí, como isso é algo muito latente, eu não tinha palavra para dizer isso. Eu vou escrever em italiano. Mas foi instintivo. Eu escrevi primeiro em italiano para um público que não conhecia essa tragédia. E parece que essa ideia de não conhecer me permitiu encontrar palavras suficientemente novas para dizer aquilo, né? E aí depois eu fui, durante a pandemia, isso foi antes da pandemia, 18, 19. Durante a pandemia foi quando eu assentei um pouco e tentei trazer de volta para cá, né? Até porque eu precisava ler, aqui é uma tradição literária que trabalha com isso, né? O Drummond e muitos outros poetas. O próprio João Cabral, embora não trabalhe com a ideia da morte do rio, mas é impossível não pensar também na poesia dele, né, para pensar essas questões. Então eu falei, bom, preciso me deixar atravessar por isso também. Então foi nesse caso foi mais consciente o processo, né, de ir para o italiano para me permitir cavar dentro da minha emoção, mas em outra língua. E aí, a partir desse desenho inicial, que era um livro já existente numa outra língua, é como se colocasse em cima um papel transparente e fosse colorido com outras cores, vamos dizer assim. Aí eu puxei ele para o português. Ele acabou saindo junto, mas na verdade o processo foi separado. Então, nesse caso, eu sei te dizer como foi. Em geral, é bem mais misturado, bem mais confuso. Eu sou Priscila, da UEL, da Cidade Estadual de Londrina. Ontem, ouvindo a Ana Paula, ela disse em determinado momento que ela era uma escritora da utopia, e nós estamos na distopia. Eu estudo utopia, distopia e ficção científica desde o mestrado. Como escrever para uma utopia? Porque o Eduardo Galeano me fala que a utopia ela sempre está à frente, que a gente vai caminhando e ela vai ficando mais longe. E essa pergunta que eu faço também é porque, como uma mulher, eu me sinto negada. Um passado de mulheres negadas. Desculpa. E eu não quero que as alunas tenham um passado nem um presente negado. Então, a possibilidade de se escrever uma utopia para nós mulheres.
Eu acho que eu não sou uma grande leitora de distopias, mas a gente viveu a pandemia, e a pandemia era assim, estamos na distopia, todo mundo agora sabe que é uma distopia. E acho que talvez tenha sido por isso que eu gostei demais de um livro de uma autora argentina chamada Gabriela Cabeção Câmara, que chama As Aventuras da China Agro. Então, eu dei aula sobre esse livro, eu obriguei todos os meus amigos a lerem o livro, justamente por isso, porque eu achei que ela conseguiu fazer uma coisa, eu acho que a literatura dela está fazendo isso, que nos ensina a imaginar o mundo possível. Ela toma a personagem da mulher do Martim Fierro, que é esse poema inaugural, digamos assim, de uma ideia de argentinidade na literatura argentina, e é ela que tem a voz no poema, mas não é uma voz ressentida, ao contrário, é uma voz que funda um outro lugar, que vai reler uma tradição do homem branco, exterminador de índios, e transforma, quer dizer, pensa um mundo possível, totalmente diferente, em que uma mulher narra que é possível o amor entre mulheres e homens, entre homens, naquilo que ela chama de pessoas de almas duplas, e funda no deserto, naquilo que seria o pior, em cima das ossadas dos nossos antepassados exterminadores, toda uma utopia de um mundo voltado para a natureza. E, enfim, é um livro que me ajudou a pensar nisso. Quando eu também comecei a escrever, eu pensava que eu não queria imagens de mulheres violentadas nos meus livros, porque eu queria escrever coisas que nos fizessem acreditar num mundo menos violento, mais feliz. Tudo bem, eu acabei escrevendo um livro terrível sobre um feminicídio, mas eu continuo querendo buscar esse lugar da utopia. Eu acho que é preciso construir a utopia e também dizer para as mulheres que elas podem escrever, já que elas têm a chance. Coloquem ali uma coisinha legal, alguém se vingando das coisas ruins, né? E criando fazendo a gente imaginar um mundo melhor, a possibilidade de um mundo melhor. Eu tomei uma decisão a partir do Amora, publicado em 2015, né, que foi sempre colocar personagens LGBT, que aprendem mais nos meus livros. E não só isso, assim, pensar em termos de raça, classe, gênero, educação sexual, corpos doentes, pensar em todas as complexidades. E não é porque eu vou escrever sobre isso, não, é porque as pessoas estão ao meu redor e essas são as pessoas que estão vivendo o fim do mundo na linha de frente do fim do mundo que a gente está vivendo. Então, para mim, faz sentido que essas pessoas existam nesses livros e é importante que estejam lá. Ontem eu dei uma comunicação num evento da USP que se chama Lésbicas até no fim do mundo. Porque as nossas imagens de distopia, né, o fim do mundo, ou essas com as quais o nosso pensamento foi colonizado, né, é sempre do grande herói, né, sempre a jornada do herói, o grande herói que vai salvar o mundo de uma catástrofe, que geralmente é um meteoro, alguma coisa. China Iron vai no contrário, na contramão disso, né. Mas quando eu estava escrevendo a Extinção das Abelhas, então só tem personagens lá doentes, com alguma deficiência, mulheres, pessoas racializadas, está todo mundo lá, bichas, travestis, sapatonas, elas estão lá. O livro é sobre isso? Não, o livro é sobre o colapso ambiental, o colapso democrático, o colapso social e o colapso das relações humanas. O livro é sobre isso com essas pessoas, porque para mim isso é importante. E isso é importante... Isso é importante para mim como escritora, poder fazer isso, porque quando eu escrevi o Amora, eu recebi uma pergunta de um jornalista que foi horrível e que me fez tomar essa decisão. Ele me perguntou, e por escrito,
E eu demorei um tempo digerindo aquela pergunta, eu já falei sobre isso algumas vezes. A pergunta era, como esse livro você quer escancarar o universo lésbico? Então, essa pergunta para mim era problemática em diversos níveis. Primeiro, no uso da palavra escancarar, né, que é uma palavra violência, abrir com força, né? Segundo, que para ele pressupõe a existência de um universo lésbico, ou seja, ele não estava conseguindo enxergar, ele estava separando, e eu teria que ser o arauto, né, de abrir as portas para que ele pudesse enxergar aquele universo lésbico, já que ele não estava vendo. E tem várias camadas de problemas sobre isso, sobre pessoas, né, mulheres lésbicas, no caso, ou pessoas, no caso eu sou uma pessoa não binária, mas que tem uma identificação muito grande com a vivência lésbica, sapatona, não existir. Se não existe na literatura, não existe no mundo, não existe em lugar nenhum, não importa, né? Eu também sou da geração que viveu o trauma de adolescência de ter as lésbicas explodidas no shopping, né? Não sei aqui quem viu o Código Aberto. Então, e essa vinculação, que eu botei uma mesa na Flip com o Alexandre Vidal Porto, né? Que a Inquisição dizia que os sodomitas, homossexuais, tinham que ser aniquilados para não sobrar nada, não sobrar absolutamente nada, nem pó, nem nada para o futuro, nada para o passado, nem uma memória. Então, essa reatualização dessa novela de uma explosão no shopping, porque, por exemplo, podia só ter tirado o casal de lésbicas. Bota no cruzeiro, viajar. Elas foram explodidas, aniquiladas, completamente desaparecidas da narrativa, da vida comum, de tudo. Então, eu acho importante, retomando assim, que lésbicas existem até no fim do mundo, para a gente poder ter esse imaginário. E no caso da Estação das Abelhas, eu queria escrever uma distopia, mas eu acho que nem é um realismo especulativo, que termina numa nota positiva de uma reorganização coletiva desse mundo, que é composto justamente por mulheres de diversas caminhadas, né? Mulheres, pessoas não binárias de diversas caminhadas. Então, eu acho que é sim possível, tem sido cada vez mais, e acho que se a gente prestar atenção, quem tem feito a literatura caminhar para esses horizontes são justamente essas pessoas. Eu não tenho muito a acrescentar, só queria reforçar a ideia de que, para mim, é fundamental pensar que a produção literária, a literatura, é parte de uma memória coletiva. A gente semeia uma memória coletiva que é feita não só de fatos, mas de narrativas. Nós somos, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, né, tem a ver com essa... Isso é um pouco utópico, mas é parte do processo. Eu acho que a gente é parte dessa... semear essa memória coletiva. Então, acho que é isso que eu penso muitas vezes quando a gente fica desanimada com determinadas questões que estão aí, que são violentas, mas eu penso que o instrumento que eu tenho não é poderoso, no sentido de que eu não vou mudar o mundo assim, mas eu estou semeando junto com um coletivo gigante de mulheres, cada vez maior, cada vez mais ruidoso, gosto dessa palavra, memória coletiva. A memória coletiva a gente não mede agora, mas ela está aí. Eu acho que ela sedimenta, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu aprendi a acreditar. Acho que eu queria só mencionar que, do ponto de vista da literatura, também é algo que eu estava conversando com a Natália, porque a gente pegou o mesmo voo, que existe uma importância de olhar para o passado e da gente, sim, pessoas afro-indígenas, né, pessoas não brancas, pessoas dissidentes, aquilo tudo que a normatividade heterossexual branca não suporta. É importante que a gente olhe para o nosso passado, né? Então, esse debate das ancestralidades, que o mercado está saturado de narrativas ancestrais e que ninguém mais aguenta falar de avó e preta, e mãe preta, e bisavó preta. Eu acho que a gente tem mais que falar da avó preta, da mãe preta, da avó, das ancestrais, né, que é um conceito dentro da cultura das vestes de gênero. E aí eu acho que nesse sentido é um golpe de vista para o passado, né? Então o horizonte utópico do Galeano me parece também ser um pouco está localizado no lugar atrás da gente, assim. A gente precisa olhar para a nossa história, né, no singular e na universalidade dela para poder constituir. E aí outro ponto que eu queria falar é do sonho, né, de novo. Eu sou de uma família indígena e o sonho cada vez mais
bem forte para mim como uma forma de comunicação não só com o sagrado, mas com a própria vida em si, enquanto fenômeno, um acontecimento. E dentro da comunidade Yanomami, que é também uma comunidade amazônica, né, existem os sonhadores que são figuras públicas, que sonham a noite toda e que vão depois para uma espécie de ágora contar os seus sonhos. Esses sonhos vão guiar a comunidade de alguma forma, né? Eles têm ali toda tem uma paleta significativa ali, né, que vem pelas vozes. Então eu acho que a gente tem que sonhar, assim, a gente tem que projetar esses mundos e deixar eles chegarem na gente, porque todo dia o mundo acaba. Para muitos de nós o mundo já acabou, né? Quando eu falo da minha mãe com 19 anos, o mundo para mim acabou ali, né? Mas ele recomeça também. E aí eu acho que é nesse recomeço que a gente tem a chance, talvez, de, pelas frestas, pelas brenhas, né, criar a utopia, né, ou realizar a utopia, né, vivenciar a utopia. É isso. Recorrendo à minha tática dos facilitamentos de vida, de certo modo, eu combina um pouco algumas propostas, né, que foram Deus, agora. Se chama ela entre aspas. Entre aspas, já coloca toda a dimensão reflexiva. Poesia. Aqui estou de regresso. Após uma menopausa, uma cirurgia, uma radioterapia, uma pandemia, após ter perdido pai e mãe e mais alguns animais amados. Mas, sobretudo, após ter longamente matutado sobre o que pode o poema, no aqui e no agora, por mim e por você. Após ter certamente ruminado para que servem os poetas, se o leitor é alguém que segue e o mundo morre em lama e bruma. Amigos me alimentam das redes que recuso, e eu, a grande reclusa, aceito esses aperitivos e agradeço. Após ter tenazmente remoído o que ela, a poesia, tem a ver com isso tudo. Ela, Savassan Dias, não precisa explicar. A poesia das cismas acima, posta em riste e em crise, alegoria em sua túnica, mania platônica, desvio controlado da língua, voz do coração, faculdade de redizer o dito, tomada de palavra na polis, saxífraga, sexo frágil, a mãe inquieta de todos os trocadilhos, a literal, a metafórica, após tudo, a recalcitrante. Então, a gente vai encerrar essa mesa com chave de ouro. Eu sei que tem pessoas que queriam fazer perguntas, né? Mas a gente hoje está numa situação muito delicada, que é o feriado, e a gente tem horário para fechar o prédio, né? Então, a gente não pode deixar atrasar, né? Uma mesa com 5... Mas é uma piscina criativa. A gente precisava de mais tempo para escutar, para trocar. Foi maravilhoso. Eu quero agradecer muito e dizer que quando a gente organizou essa mesa com 5 escritoras, bateu claro que segurança que isso ia dar certo. Né? Enfim, como é que a gente vai falar com 5 escritoras diferentes, com estilos diferentes, que transitam gêneros diferentes, né? Como é que a gente vai fazer isso acontecer, né? E aconteceu, e foi lindo, e parabéns para vocês. Foi demais. Obrigada.
Bom, agora a gente vai ter um intervalinho. Depois a gente tem a leitura dramatizada, 3 vezes Júlia. A Natália Polesso vai autografar. A gente vai deixar uma mesa, já foi organizada lá fora, porque a gente vai precisar organizar aqui. A Priscila tem que ir embora, tem um evento, vai ser correndo. A Paloma vai estar aqui amanhã, dando autógrafos, na sessão de autógrafos, que a gente tem amanhã. Mas a Natália vai embora. Então, quem quiser aproveitar a Natália, esse é o momento. Né? Lá fora, porque agora a gente vai organizar a leitura dramatizada aqui em 15 minutinhos e a gente volta. Obrigada.